segunda parte da nossa aula sobre Roma, Roma Antiga. O que a gente vai falar nessas aulas, ou nessa aula, né, específica? A gente vai falar sobre como se deu, né, a origem de Roma. A gente já tinha falado na aula anterior, e nessa aula a gente vai continuar falando sobre as origens da cidade de Roma, né, dos magistrados, das partes da sociedade romana. República em Roma. Nosso primeiro assunto vai ser esse. República em Roma. A gente já falou monarquia em Roma na aula passada. Na aula de hoje a gente vai falar sobre República em Roma. Durante o período da República, Roma foi governada por magistrados, eleitos para exercer suas funções pelo tempo determinado de um ano. Ou seja, esses magistrados, eles governavam durante um ano. Era uma garantia de que mais homens livres poderiam participar das cívicas, ou seja, da vida política, sendo cidadão. O que quer dizer isso? Eles tinham um ano para governar ou fazer parte da vida política, para que no ano seguinte outros cidadãos, outros patrícios, outros magistrados pudessem também participar da vida política em Roma. Isso daria uma maior mobilidade nos magistrados, né? Diferente de hoje, que já são 4 anos para um político, por exemplo, exercer o seu mandato. No caso da Roma Antiga, era apenas um ano. O poder não era exercido apenas por um indivíduo, mas por vários indivíduos que participavam de 3 instituições. Quais eram elas? A magistratura, o Senado e as assembleias. Então, essas 3 instituições, ou essas 3 camadas políticas, era a qual os magistrados ou os cidadãos livres, né, ou os patrícios, que a gente vai ver mais na frente, eles participavam. A magistratura, né, o Senado e as assembleias. Os principais magistrados eram, primeiro, os cônsules. Quem eram os cônsules? Magistrados mais importantes que exerciam poder militar e civil. Eram sempre o quê? 2. Os cônsules, eles eram o maior alto grau, né, de magistrados. O segundo, pretores. Quem eram os pretores? Responsáveis pela justiça e pelo governo das províncias. Eram eleitos em quê? Em dupla também, né? Terceiro, questores. Quem eram os questores? Eles eram tesoureiros, responsáveis pela administração dos gastos públicos e pela cobrança de impostos. Quarto, edis ou edis. Eles eram quem? Eles eram encarregados de cuidar da infraestrutura urbana, ou seja, cuidavam da cidade, né, da cidade de Roma, como os esgotos, as ruas, o tráfego, né, de animais, das carruagens lá da época, e do abastecimento da água. Então esses edis ou edis, eles cuidavam da vida urbana, ou seja, da cidade num todo. Quinto, os censores. Os censores eram responsáveis por revisar a lista de senadores e elaborar o recenseamento dos cidadãos. O que isso quer dizer? Eles faziam a contagem dos cidadãos romanos. Recenseamento quer dizer fazer a contagem dos cidadãos, né? Então, os censores, eles ficavam responsáveis para contar, né, ver se a população cresceu ou diminuiu, qual parte da sociedade romana cresceu mais ou cresceu menos ou diminuiu, né? Então, os censores eram responsáveis pela contagem da população. E também eles são classificados, né, de acordo com suas posses. Como assim? A população era contada da elite, né, como a gente já veio falando nas aulas anteriores, principalmente em Grécia e também na Roma, quando a gente introduziu, eles faziam a contagem também das posses desses cidadãos. Isso registrava
mostrava que quanto mais a pessoa tinha, servia ou ela participava de uma sociedade mais abastada. Se tinha poucas posses, era uma pessoa, não chegava a ser pobre, mas tinha poucas posses. Pobre nessa época era aquele que só trabalhava, não tinha posses nenhuma. Os camponeses, por exemplo, os escravos, por exemplo. Continuando, o Senado era a instituição mais importante de Roma, né? Os senadores, ou o Senado. Ele era formado por 300 ex-magistrados, ou seja, dos magistrados que já exerciam na época de um ano, né? E esses ex-magistrados, eles compunham o Senado, que tinha 300. Continuando, se os senadores considerassem que havia uma ameaça à república, né, ao sistema político lá de Roma, como uma guerra, podia eleger um magistrado com poderes especiais. É quase um imperador, né, quase um rei. Esse magistrado, ele tinha poder acima dos outros. Por quê? O que eles viam? Se tivesse uma ameaça à república que ia acabar desestruturando a república, né, o sistema político de Roma, eles elegiam, né, um desses senadores ou desses magistrados com poderes especiais, ou seja, poderes além dos magistrados normais. Ele recebeu o nome, esse magistrado com poderes especiais, ele recebeu o nome de ditador, diferente do que a gente hoje conhece como ditador, aquele que governa de forma dura, não aceita oposição. Nessa época, o ditador, ele tinha esses poderes especiais, mas ele podia ser retirado também. Então, esse ditador era o magistrado com poderes especiais que serviria para proteger a república de alguma ameaça. Agora a gente vai ver as assembleias. Quais eram as assembleias? Elas eram 3. As assembleias, a primeira é a Assembleia das Tribos. Como era essa Assembleia das Tribos? Era formada por patrícios. Quem eram os patrícios? A gente falou anteriormente. Os patrícios eram a elite, né, de Roma. Eram os que faziam parte do exército, tinham posses, bastante posses, e eram cidadãos legítimos de Roma. Então, era formado por patrícios, reuniam-se de acordo com a região onde moravam, ou seja, onde eles moravam, eles formavam a Assembleia das Tribos, ou seja, era uma assembleia por região também. A segunda, a Assembleia da Plebe. Como era essa assembleia? Formada por plebeus, ou seja, a camada abaixo dos patrícios. O que eles faziam? Eles votavam sobre assuntos de seu interesse, ou seja, de interesse dos próprios plebeus. Então, os patrícios eram da Assembleia das Tribos, já eram da elite, né, de Roma, e os plebeus eram a camada abaixo da cidade de Roma, né, da sociedade romana. E o que eles votavam? Eles votavam assuntos do interesse de quem? Deles mesmos, dos plebeus, da camada dos plebeus. E a terceira assembleia era a centuriata. Como era essa centuriata? Ela era formada por participantes do exército romano. E o que eles faziam? Votavam sobre as ações ligadas às guerras e às paz, ou seja, tudo que fosse voltado para o exército, voltado para a guerra, ou para se ter paz entre outras regiões ou outras cidades, essa assembleia era reunida, era formada para votar sobre isso. Ou votavam para guerrear ou fazer guerra com outra cidade, ou depois, né, da guerra, votavam se teriam paz ou não com essa cidade. Então, essas eram as 3 assembleias romanas, né? Agora eu vou falar sobre a luta dos plebeus. Os plebeus, como eu falei, eles eram a camada abaixo, né, dos patrícios. Era uma grande camada da sociedade.
e agora eles fizeram praticamente uma revolta, né? E lutavam por seus direitos. Vamos lá, a leitura. Na sociedade romana havia uma grande desigualdade de direitos políticos, que ficavam restritos a quem? Aos patrícios. Como eu falei, os patrícios eram a elite, né? Os que tinham condições em Roma. Então, quem tinha mais direitos em Roma? Os patrícios. Quem tinha mais benefícios na sociedade romana? Os patrícios. As demais camadas da sociedade ficavam só com os deveres. Os benefícios ficavam com os patrícios, plebeus, camponeses e os escravos. Né? Os escravos a gente deixa de lado porque eles realmente não tinham direito nenhum. E os plebeus eles tinham somente que pagar impostos, só trabalhar. Né? Vamos lá para a leitura. O mesmo acontecia com os direitos econômicos, principalmente porque a distribuição das terras era desigual. E os plebeus não tinham direito a ela. Como eu falei, só tinha direitos, né, os patrícios. Direito à terra só os patrícios tinham, os plebeus não tinham esse direito. Com relação aos direitos sociais, acontecia fato semelhante, pois a riqueza estava concentrada nas mãos de poucos. E adivinhem nas mãos de quem ficava essa riqueza? Dos patrícios. O direito de exercer a religião também era exclusivo de quem? Dos patrícios. Os plebeus eles não tinham direito de exercer religião nenhuma. Não tinham direito de ter terra, não tinham o direito de ter riquezas. Por mais que ele fosse guerrear, tivesse o espólio, né, o benefício de ganhar a riqueza de outro povo, ele não tinha esse direito. Por quê? Porque quem ficava com esse direito eram os patrícios, era a elite da época. Continuando a leitura. Por outro lado, enquanto os direitos eram para poucos, né, os patrícios, os deveres eram para quem? Todos. Incrível, né? Os direitos eram para poucos, os patrícios, e os deveres todo mundo tinha o seu dever. Os plebeus tinham muitas obrigações, como, olha lá na leitura, pagamento de impostos, realização de trabalhos diversos e exigência na participação no exército romano. Então, os plebeus eles tinham a obrigação de pagar imposto, tinham a obrigação de trabalhar o ano todo dia, para quem? Para os patrícios, para quem tinha lá a riqueza da época, e ele tinha a obrigação de lutar nas guerras, participar do exército. Por mais que ele não recebesse benefício nenhum, ele tinha o dever de participar do exército. Continuando, o exército romano estava dividido em legiões. Cada legião tinha cerca de 5.000 soldados, né? Por volta de 5.000 soldados. E cada soldado, né, tinha o nome de legionários. Cada legião, né, cada grupo desses 5.000 soldados era composta por determinado número de seguidores, comandadas pelos centuriões, como se fosse o comandante daquela legião. Os cônsules, né, aquele grupo lá que eu falei no início da aula, eram os comandantes supremos do exército. Era como se fosse o quê? Os generais, né? Cada soldado arcava com os custos próprios do armamento, e isso era extremamente caro para um plebeu, né? Já que o plebeu só pagava imposto, trabalhava e ganhava pouco o salário dele. Como os patrícios tinham mais condições, mais terras, eles tinham condições de comprar o seu próprio armamento, né? A espada, a armadura lá dos soldados romanos, e isso tinha um custo muito alto. Para um plebeu era muito caro. Essa situação desequilibrada entre direitos e deveres levou os plebeus ao descontentamento, né? Claro, né? Eles chegaram ao ápice, né, do descontentamento, já que eles só tinham que trabalhar, tinham que até morrer
e não tinha benefício nenhum, né, morrer nas guerras, eles chegaram assim, eu só tenho dever, não tenho um benefício, não tenho um direito. Aí chegou ao fim, né, ao grande descontentamento dos plebeus. Por fim, né, resolveram abandonar a cidade como forma de quê? De pressionar os patrícios a rever as leis. Então, já que eles tinham muitos deveres, eles resolveram assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou embora, já que eu não tenho direito nenhum, eu só tenho dever, então eu deixo meus deveres com vocês e eu vou embora. Aí, mais na frente a gente vai ver o que aconteceu. Aqui eu vou mostrar como eram os legionários, os soldados romanos, né, o exército romano nessa época. Olha como era a armadura deles, né? Aqui na frente é como se fosse se eu não me engano, o cônsul, não, esse aqui era deixa eu ver aqui, o centurião. O centurião ficava na frente, né, dos legionários do grupo, e ele era o comandante desse grupo aqui. Então esse era o centurião. Os cônsules já não ficavam tão próximos dos soldados, já ficavam mais nas suas cabanas, nos seus acampamentos lá das guerras. Voltando, já que os plebeus abandonaram a cidade, o que os patrícios fizeram? Os patrícios contavam com a participação dos plebeus no exército romano, e por isso que eles acabaram cedendo às suas exigências, já que eles perderam boa parte da mão de obra no exército, né, de grandes soldados, grande número de soldados eram quem? Os plebeus. O que os patrícios, né, o que eles fizeram? Cederam às exigências, né? Já que eles protestaram e saíram, né, da cidade de Roma, eles decidiram dar alguns direitos para os plebeus. Assim, né, os plebeus voltaram para Roma com alguns direitos conquistados, estabelecidos por meio de certos instrumentos, como os listados a seguir. Primeiro, tribunos da plebe. O que era o tribuno, né? O tribunos da plebe? Magistratura que dava direito aos plebeus 2 representantes com poder de vetar as decisões de quem? Do Senado. Lembrando que o Senado era composto por quem? Pelos patrícios. Segundo, Lei das 12 Tábuas. O que era essa Lei das 12 Tábuas? Conjunto de normas escritas que qualquer cidadão podia consultar para evitar que os patrícios administrassem a justiça conforme o que? Seus interesses. Em outras palavras, os plebeus podiam consultar essas 12 tábuas e ver se realmente aquilo que os patrícios estavam exigindo, ou estavam impondo lá no Senado ou em qualquer outra assembleia, estava correto, se eles não estavam colocando os interesses deles acima dos interesses do restante da população, ou seja, dos plebeus. E por último, a lei Canuleia. Por último não, é a terceira, lei Canuleia. O que era essa lei Canuleia? Ela autorizou o casamento entre quem? Plebeus e patrícios. Lembrando que isso era proibido. Cada um tinha que se casar com pessoas da mesma camada social. Diante dessa lei Canuleia, isso já mudou. Um plebeu já podia casar com um patrício, né? Um plebeu ou uma plebeia podia casar ou com um patrício, né? Ou uma patrícia. Esse nome é um pouco errado. Quem faz, é uma mulher ou homem da camada social dos patrícios. E os permitiu que a plebe que organizasse uma assembleia própria. Então, essa lei Canuleia deu direitos para a plebe fazer o quê? Uma assembleia própria, um conjunto, um grupo, né, de plebeus formando uma assembleia para poder votar sobre os direitos que iam beneficiar a camada dos plebeus. E por último, a lei Licínia Sestia. O que era essa lei Licínia Sestia?
ela promoveu o fim da escravidão por dívida e garantiu a participação dos plebeus nas demais estruturas e em cargos públicos. Então essa lei ela acabou com a escravidão por dívida. Continuando, no entanto, os conflitos entre patrícios e plebeus cresceram. Na tentativa de amenizar essas divergências, os patrícios empregaram mediante pagamento, os plebeus pobres como soldados do exército. O que eles fizeram? Pegaram os plebeus mais pobres, pagaram a eles para que eles compossem, fizessem parte do exército. Ou seja, tirando para ver se ameniza esses conflitos entre plebeus e patrícios. Por quê? Lembrando que os plebeus tinham o dever de participar do exército, mas eles não iam ganhar nada. Eles só iam mesmo defender a cidade, mas não iam receber benefício nenhum. Continuando, dividido em legiões, grupos de soldados, comandados por cônsules e pretores conhecidos como generais, o exército romano se fortaleceu e passou a dominar várias regiões. Com essa política de conquista, o número de escravizados aumentou e passou a representar a principal força de trabalho em Roma. Então, desses conflitos, e dessas várias conquistas, o número de escravizados aumentou. E aqui nesse mapa a gente vê as conquistas dos romanos. Pode ver que aqui é a Itália, a cidade de Roma está aqui nesse país, e aqui as regiões onde o Império Romano alcançou. Então, até a próxima aula, pessoal.